Então, problema 22 do capítulo 14. O tanque em forma de L, mostrado na figura abaixo, está cheio de água e é aberto na parte de cima. Se o meu D é igual a 5 metros, que tem D, tudo que é parte que está D, esse D vale 5 metros, qual é a força exercida pela água? A força na face A, que é essa face aqui, e na face B. Então, vamos lá. A força é na face A, devido à pressão da água, simplesmente, vamos inicialmente só levar em conta a pressão da água, sem considerar a atmosfera, ela é igual, né, à pressão igual, né, nessa profundidade. Então, ó, a pressão nessa profundidade aqui, que vale, se eu definir o meu zero aqui, vale uma profundidade de 2D, a pressão nessa profundidade é igual em toda a região aqui, independente da forma do meu recipiente. Se ele fosse de qualquer outra forma, essa pressão nessa região dependeria somente dessa profundidade. Então, sem considerar inicialmente a atmosfera, essa pressão que é exercida aqui na face A, devido ao meu líquido, né, que é exercida pela água, ela vai ser, então, basicamente, a pressão nessa profundidade vezes a área, porque isso vai me dar a força. Lembre-se que pressão é igual a força por unidade de área. Vale enfatizar que a pressão aqui, para todo elemento de área aqui, da minha superfície, da minha parte A, ela é a mesma, tá certo? Então, independente de onde eu estiver considerando aqui, qual elemento de área dessa face A, a pressão é a mesma, totalmente igual. Então, a pressão nessa profundidade, ela vale ρgh, e aqui eu estou desconsiderando a atmosfera por enquanto. Então, ela vale ρgh, sem considerar que aqui ó, tem toda uma atmosfera também pressionando, como se fosse um êmbolo, né, pressionando essa água aqui para baixo. Por enquanto, não estou levando isso em conta, só estou levando a pressão dessa água como se esse tonel aí estivesse no espaço sideral, estivesse no vácuo. Então, a densidade é a densidade de quem? Como eu estou considerando a pressão exercida pela água, né, é a densidade de água, então a pressão é a densidade da água vezes a gravidade, e a profundidade aqui vale 2D. A força, por sua vez, ela vai ser a pressão vezes a área, que é então a densidade da água vezes G vezes 2D. Essa aqui é a pressão. E a área desse objeto aqui, que vai me dar a força exercida por ela, nessa face aqui, a área vale D ao quadrado, aqui vale D, ó, D aqui, D aqui, D aqui. Essa é a minha face, né? Então é D por D, que multiplica D ao quadrado. Então, isso aqui me dá a força. Se você fizer essas contas aí, a densidade da água é basicamente 1000 kg por metro cúbico. Então, eu vou ter 2 que multiplica 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, que é a densidade da água, que multiplica 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica, aqui tem D vezes D ao quadrado, esse 2 aqui é desse 2 aqui, tá? Então já está aqui, ó. Então, vezes D ao cubo, vezes, então, 5 metros elevado ao cubo. Se você fizer essas contas, você encontra que a força devido à água somente é igual, então, a aproximadamente 2,5 vezes 10 a sexta Newton. Agora, a atmosfera também está pressionando a água, né? Veja, que não disse, é como se tivesse um êmbolo aqui, ó. Todas as partículas de ar estão aqui se chocando aqui, empurrando essa água para baixo. O que adiciona aí uma força extra, que é a minha força atmosférica. A minha força atmosférica, ela nada mais é do que a pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta Pascal, que nada mais é do que Newton por metro quadrado, vezes a área com que esse êmbolo tem, tá certo? Que é D ao quadrado. Então, 5 metros ao quadrado. A pressão, então, atmosférica aqui, por coincidência também dá 2,5 vezes 10 a sexta metros, de forma, então, que a força total sobre essa área aqui, sobre essa face A, que é exercida pela água, nada mais é do que as duas expressões. É a força do peso da água mais a força imposta pela atmosfera.
Isso aí faz com que essa água exerça uma pressão aqui sobre essa área A, que é igual, então, a 5 vezes 10 a sexta Newton. O item B é um pouco mais interessante. Vamos lá. Aí ele pede também a força média aqui, né, a força exercida pela água na minha superfície B. Ao considerar a face B, a situação é um pouco diferente. Pois, como a base aqui, né, ela está a uma altura diferente do topo, imagina, ó, aqui a gente está numa certa profundidade, aqui a gente está numa outra profundidade, aqui está numa outra. Então a pressão ela vai variando à medida que eu vou determinando outros elementos de área aqui no B. Ó. Se eu pegar esse elemento de área aqui, ele tem uma pressão e, consequentemente, uma força. Se eu pegar esse elemento de área aqui, ele tem uma outra pressão, que é diferente. Ou seja, a força aqui nesse elemento de área é diferente da força diferente dessa aqui. Então a gente tem que levar isso em conta. Então a pressão aqui ela vai variando com essa profundidade, de forma que a força aqui na base também vai. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada num caso mais simples. Suponha que você tenha uma piscina cúbica, então está aqui um cubo, e eu quero saber qual é a força que é exercida por essa água aqui, nessa lateral aqui. Quanto vale essa força na lateral? Bom, como é que você faz isso? Você começa escolhendo um elemento de área aqui, que dá uma certa profundidade y. Esse elemento de área aqui, ele tem um dx e um dy. A pressão nessa posição y aqui é um P que depende de y e ele vale ρgy. Essa é a pressão nesse elemento de área aqui, que está a uma certa profundidade y. Aqui não estou multiplicando, isso aqui é uma função. O P que é em função do y. A força, por sua vez, que atua nesse elemento de área aqui, é uma força dF, que é igual à pressão naquele elemento, que é ρgy, vezes a área desse elemento aqui, que é uma área dA. Quanto vale essa área aqui? dx dy. Meu dA é igual a dx dy. Ou seja, o meu dF aqui, que é a força infinitesimal atuando sobre esse elemento de área aqui, vale ρgy dx dy. Para calcular a força total na lateral, a gente então agora soma todos os elementos de área. Vai somar esse, vai somar o do lado aqui, o do lado, e a gente faz isso, né, fazendo uso da integração. Então a integral de dF é basicamente a soma de todas as forças infinitesimais. Isso aqui vai me dar o F na lateral, que por sua vez, então, vai ser, vamos supor que daqui até aqui ele vale L, daqui até aqui ele vale L também. Então eu vou ter uma integral de 0 a L, de quem? De dx, e eu vou ter uma integral de 0 a L de dy. Se eu fizer essas integrais, eu vou ter então aqui ρgy² sobre 2, esse cara de 0 até L, e a integral de dx é x, esse cara de 0 até L. Isso aqui, se eu fizer as contas, eu vou encontrar aqui minha força total na lateral ali, substituindo aqui vai ficar ρg, L² sobre 2, eu substituo esse, quando substituo 0 dá 0, quando substituo esse, vezes L, isso aqui me dá então ρg L³ sobre 2. Então essa é a força que está sendo aplicada na lateral da minha piscina aqui. Então esse é o procedimento padrão. Por que que aqui a gente não precisou fazer isso no item A? Porque a profundidade era a mesma para todo elemento de área. Para todo elemento de área, a profundidade era exatamente a mesma. Então eu não preciso fazer nada, não tem porquê. Porque, basicamente, o ρ, ele sai da integral e vai ficar uma integral de dA, que vai dar a própria área. E vai dar a pressão vezes a área. A pressão é constante, ela sai da integral. Então fica só a integral de dA. Agora aqui não, no item B a pressão não é constante. A pressão vai variando à medida que o y vai variando. Então o P depende do y. Então eu já não posso tirar da integral. Tenho que usar isso, né, como integrando aqui. Ó. E aí o resultado, obviamente, que leva em conta o fato
da pressão, né, e variando à medida que eu vou adentrando aí. Então, fazendo agora a mesma coisa para o nosso caso, eu vou redesenhar aqui. Aqui eu tenho 2D, aqui eu tenho 3D, aqui está o meu zero. Então, a minha ideia é calcular a força nessa área aqui. O procedimento é o mesmo. A força total devido à pressão da água, então a força total devido só ao volume de água, ela vai ser então uma integral em dx. Essa integral em dx, ela vai de 0 até d. Aqui é o meu x e aqui é o meu y, que está relacionado à minha profundidade. Então ela vai de 0 a d, essa primeira integral aqui. E a segunda integral agora, a pressão em função de y é ρgy, aí dy. E aqui a integração vai desde 2d até 3d. 2d até 3d. Resolvendo essa integral, essa primeira integral dá d, que multiplica, o ρ é constante, o g é constante, aí vai ficar y ao quadrado dividido por 2, e os limites de integração é de 2d até 3d. Isso aqui vai me dar, então, d, que multiplica ρ, que multiplica g. Substituo esse primeiro aqui, vai ficar 3d ao quadrado dividido por 2, menos 2d elevado ao quadrado dividido por 2. Se você fizer essas continhas, agora é uma álgebra básica, a força total na água vai ser igual, então, aqui dá 9d ao quadrado, aqui dá 4d ao quadrado, então vai dar 5d ao quadrado, com esse d dá 5d ao cubo, ρg dividido por 2. Isso é a força, simplesmente devido à pressão da água, sem levar a atmosfera. Se você substituir todas as variáveis, o d vale 5 metros, o ρ é a densidade da água, o g é a gravidade. Se você fizer as continhas, você vai tirar que isso aqui dá 3,1 vezes 10 a sexta Newton. Além disso, tenho que levar em conta que a pressão aqui, né, como se fosse um êmbolo, né, da atmosfera, que está atuando aqui no topo aqui. Essa pressão atmosférica a gente já calculou no item A, ela vale 2,5 vezes 10 a sexta Newton, de forma então que minha força total agora na face B é a soma dessa, que é da água, mais a força da atmosfera atuando aqui, empurrando, né, essa água para cá. Isso dá então 5,6 vezes 10 a sexta. O item B é relevante porque ele enfatiza aqui o fato de que à medida que você vai descendo, né, a pressão vai variando, então isso necessariamente faz com que você precise fazer uso da integração para calcular a força total. A ideia é, calcula para um elemento de área qualquer, então vem aqui, define um elemento de área, calcula uma df para esse elemento de área, pega esse elemento de área numa certa profundidade arbitrária y, e depois, via integração, você vai e calcula a somatória como um todo. O elemento de área aqui df, a gente fez as contas, dava isso. O dA está em coordenadas cartesianas, né, porque isso é um plano, então é propício você calcular isso em coordenadas cartesianas. Faz a somatória como um todo, integrando em dA, e obtém, então, a força aí, atuando sobre a face B.